Olá amigos, sejam bem-vindos ao quarto e já ao último episódio de Ouvidos para a Música deste ano. Como sabem, isto são apontamentos realizados a partir de Arraiolos, no Alentejo, e que têm como mote 4 palavras que escolhi para cruzar a música com o raciocínio, a imaginação e um bocadinho de história. Hoje quero falar de comunidade, porque no último episódio posso ter deixado a impressão, ao descrever o castelo e a sua função de separação e proteção, de que Arraiolos é uma terra hostil e que quem vive aqui é gente que quer ser deixada em paz e não se preocupa com mais nada nem ninguém. Ou não fosse isto uma vila onde as muralhas eram fechadas ao entardecer, tornando-se a cidade num baluarte intransponível todos os dias e só porque sim. Não deixa de ser verdade que assim era, mas se eu deixasse as coisas nestes termos, estaria a ser injusto, pois se é certo que na nossa história, tanto a mais remota como o dia de ontem, temos abundantes exemplos de hostilidade e egoísmo por parte dos portugueses, também é certo que temos incontáveis exemplos de hospitalidade e demonstrações de que somos um povo que vive de braços abertos. E é nesses momentos que Portugal é verdadeiramente grande. Prova disso são as milhentas obras de caridade pública, as instituições de beneficência, as incontáveis misericórdias do nosso país, entre muitos outros exemplos. Estar aqui, hoje, não podia vir mais a calhar. O dia em que me encontro nesta igreja a gravar este episódio é 2 de julho de 2024. A igreja, belíssima, como já puderam entender, é a Igreja da Misericórdia de Arraiolos. Ora, 2 de julho é o Dia das Misericórdias, o dia em que se celebra a fundação destas instituições fundamentais para a correção das assimetrias no nosso país, assimetrias essas que já há 500 anos eram tão evidentes que mereciam a intervenção dos mais poderosos. E, na verdade, só estou aqui graças a essas mesmas misericórdias, ou não fosse esta série de episódios concebida para a temporada de música em São Roque, que é nada menos do que uma iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Nada disto é publicidade, pelo contrário, isto é informação. E bem relevante, pois estas casas têm tido um historial social e artístico de importância fundamental no nosso país e várias delas já contam 500 anos ou mais. Esta, por exemplo, faz 500 anos este ano. Muitos parabéns, Misericórdia de Arraiolos. Um dia perguntaram à antropóloga Margaret Mead qual era o artefacto de todos os achados que tinha feito e estudado em pesquisas arqueológicas, aquele que mais a tinha impressionado, ou com o qual tinha aprendido maiores quantidades de informação. A resposta foi tão simples e fenomenal que tornou a cientista mundialmente famosa, por causa desta frase, mas, mais do que isso, serviu para dar uma pista brilhante sobre o momento em que o ser humano ascendeu à condição de um ser civilizado e social e sobre aquilo que nos define enquanto pessoas. Então, disse a antropóloga que, de tudo aquilo que lhe passou pelas mãos, a descoberta mais espantosa tinha sido um fémur humano que demonstrava marcas de ter sido quebrado e curado em vida dessa pessoa. Ou seja, encontrou os restos mortais de alguém que viveu há muitos milhares de anos e que sofreu um acidente. Partiu a perna. Deve ter sido muitíssimo doloroso, mas pior do que isso, no momento histórico em que isso aconteceu, um acidente destes era sinal de morte. Tal como um animal selvagem, quando o ser humano sofria uma ferida grave, o mais provável era isso ditar o seu fim. Tornava-se incapaz de se defender, incapaz de se mexer e de cumprir as funções básicas para a sua sobrevivência e, por isso, era um peso morto para a sua comunidade, razão pela qual era abandonada à sua sorte. Foi isso que aconteceu com os mais primitivos hominídeos, durante muito tempo, certamente. Muitos terão ficado abandonados à sua sorte ou ao seu azar, depois de sofrerem quedas, mordidas ou outras feridas. Mas esta pessoa não. Esta pessoa conseguiu curar o seu fémur partido, o que significa que teve ajuda de alguém. Possivelmente de todo um conjunto de pessoas que dispensaram o seu tempo e atenção e que se esforçaram para salvar esta vida. Este gesto, por mais simples que seja, é o primeiro sinal de uma comunidade e da ideia de que não deixamos ninguém ficar para trás, mesmo que isso nos obrigue a fazer um desvio momentâneo dos nossos objetivos imediatos. Passados muitos milhares de anos, as misericórdias aqui estão, a cumprir o mesmo papel daqueles que se uniram em torno da pessoa com o fémur partido. Isto é sinal de civilização e comunidade e uma lembrança de que ninguém é ou deve querer ser uma ilha. Este espaço em que me encontro pertence à comunidade de Arraiolos e é feito para essa mesma comunidade. Nasceu para servir as pessoas daqui e foi construído segundo o conceito da caridade, no seu verdadeiro sentido, que é a caritas latina, sinónimo de afeição e entrega. No fundo, o ato de cuidar, a manifestação de compaixão e o desejo de que ninguém fique para trás.
Olhamos estas paredes com tantos séculos de história e revestidas pelas mãos dos melhores artistas que havia nesse tempo na região, alguns enviados mesmo desde Vila Viçosa, pela própria Casa de Bragança, e encontramos os preceitos da misericórdia, escritos em português arcaico e servindo de lembrança sobre qual o intuito deste lugar e a razão de estarmos aqui. Este foi escolhido por acaso, não levem isto a peito. O curioso, no entanto, é pensarmos a quem se destinaria esta lembrança. Certamente não quem está desse lado. Seria aos pobres que vinham à misericórdia requerer asilo ou alimento? Dificilmente, pois esses não saberiam ler o que aqui estava. Os leitores dessas mensagens eram e são os próprios sacerdotes que governavam e oficiavam nesta casa, e é para eles que estas paredes falam. Há de resto uma enorme beleza neste lugar. O silêncio, a atmosfera solene e antiga, mas ao mesmo tempo íntima, que convidam ao recolhimento. Porque o espírito também se alimenta daquilo que não é terreno e este era um local para reforçar a fé através de atos espirituais. Neste sítio tão especial, que dá forma à palavra de hoje, a comunidade, gostava que ouvíssemos a música deste tempo antigo, numa lembrança estética daquilo que são os valores éticos da misericórdia, porque estética e ética muitas vezes andam de mãos dadas, ou seja, aquilo que é belo é bom e vice-versa. Neste espaço, que terminou de ser construído nos primeiros anos do século XVII, gostaria que ecoassem os sons solenes e recolhidos da polifonia instrumental. Vão ouvi-lo através de uma pavane, uma dança lenta e majestática de raízes cortesãs, escrita por William Byrd, precisamente nos anos em que se dava o remate final a estas pedras. Apesar de ser música longínqua, da corte dos Tudor para o Alentejo do Renascimento tardio, vão ver que faz todo o sentido. E, na verdade, até a própria sonoridade dos metais não podia ser mais apropriada ou não fosse essa uma das formações musicais preferidas para as meditações instrumentais em igrejas desde o século XVI. Basta pensar nas antífonas musicais de Gabrieli, compostas para a Basílica de São Marcos, em Veneza, que são música que, não contendo mais do que notas, nos fala diretamente ao coração e impõe uma disposição de recolhimento e solenidade. E isto é válido, até mesmo para quem não tem fé. De resto, estes instrumentos são tão antigos como a própria religião cristã, pois já as Escrituras nos falam das trombetas que hão de fazer tombar as muralhas de Jericó. E se no último episódio falámos em muralhas, hoje é precisamente o dia para as deitar abaixo, mas de forma pacífica, ao falar em comunidade. Esta é a música que é um bálsamo para os ouvidos. E nem que seja apenas ao proporcionar uns minutos de beleza e de alívio, já isso é também um ato de caridade, um presente que se dá a alguém de quem se gosta. E se gostaram destes episódios, não se esqueçam de que alguns agradecimentos são devidos. Em primeiro lugar, à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que proporciona já pelo 5º ano consecutivo estes conteúdos digitais que ficarão para sempre disponíveis e acessíveis a qualquer pessoa. Agradeço também à Câmara Municipal de Arraiolos, que nos abriu portas e facilitou acessos, e à Misericórdia de Arraiolos, que nos deu a chave para este lugar formidável. Aos músicos, à equipa técnica, à Adriana Romero, desse lado, e a vocês, que continuam a acompanhar e a difundir estes episódios ano após ano. Fica um grande, grande obrigado.